Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Finalmente o mercado das criptomoedas está a mostrar uma volatilidade acima da média, seguindo um pouco aquilo que tem acontecido no mercado tradicional. E se falar pela palavra mercado, meus amigos, tem estado de loucos, tem a acontecer imensas coisas, tal como eu vos tinha dito na semana passada. Estes próximos 15 dias, portanto nós já estamos a meio da primeira semana, vai ser de facto dias de elevada volatilidade, portanto buckle up, isto vai ser mesmo muito interessante de acompanhar. As minhas desculpas porque eu tinha previsto ontem uma live, se calhar alguns aperceberam, só que infelizmente a minha mãe teve um problema de saúde e tive que levá-la ao hospital. Felizmente que as coisas já estão um bocadinho melhores, não está tudo a 100%, mas já posso voltar à minha vida normal. Portanto, se gostas deste tipo de episódios, eu recomendo mesmo que o vejas até ao final. Subscreve o canal, comenta e gosta e carrega no gosto, que é esse o termo certo, para obviamente ajudar aqui o algoritmo do YouTube. Bem, vamos então avançar, meus amigos, com os dados da economia. Nós tivemos ontem, por acaso, não tivemos um dia muito bom, porque tivemos o JOLTS ao nível de abertura de emprego diminuiu, o que dá sempre alguma preocupação, porque significa um possível arrefecimento da economia. Não quer dizer que atenção que esteja a aumentar o desemprego, porque uma coisa é a abertura de empregos, outra coisa é desemprego, mas pode indiciar de facto uma retração da economia. Porém, logo ao mesmo tempo, nós tivemos dados ao nível da confiança dos consumidores que superou as expectativas. E também temos os dados do Non-Farm Employment Change, que de facto foram bastante interessantes. Até reparem bem o que é que diz aqui a notícia, que excedeu as expectativas, o que indicia uma robustez ao nível da economia americana, mas ao mesmo tempo que tivemos uma diminuição do crescimento ao nível do PIB americano. Portanto, há claramente aqui sinais contraditórios, como vocês estão a surgir. Portanto, um indicador parece uma coisa, outro indicador parece exatamente outra coisa, e é por causa que os dados estão tão loucos como nós podemos constatar, por exemplo, aqui. O Nasdaq está em máximos históricos, o SP500 está em máximos históricos, o ouro, que normalmente é visto como proteção para uma economia mais fraca, ou possível também inflação, um excesso de inflação, o ouro está em máximos históricos. Se virmos também, as yields estão a subir a 10 anos, a 30 anos. O dólar está a subir, portanto, que é contrário supostamente àquilo que devia ser nos mercados. E temos aqui a ligação entre as yields a 10 anos e a 2 anos, está de facto a subir, e normalmente quando atinge estas zonas aqui a amarelo, é quando normalmente bate a recessão. Portanto, nós estamos a aproximar desses valores. Não quer dizer que vá acontecer uma recessão, mas isto é para provar, meus amigos, que aquilo que está a acontecer não é normal, não é mesmo nada normal. E alguma coisa vai ter que ceder. Portanto, não é normal nós estarmos a ver o ouro a subir, com os mercados também a subir. Portanto, há aqui algo muito estranho. Pode ser visto de uma forma em que as pessoas, por exemplo, acreditam que virá uma grande inflação e o ouro estar-se já a posicionar exatamente para proteção, apesar de nesta fase inicial a inflação estar baixa e os mercados estarem a subir. Portanto, é estranho, mas é a nossa realidade. Nós estamos a ver num mundo muito estranho e muito estúpido, às vezes, com as guerras todas que estamos a assistir por aí. Agora, outro aspecto importante está relacionado com os dados das grandes empresas. Como eu já vos tinha dito, que esta semana ia ser uma semana com dados das principais empresas a nível mundial, e já tivemos dados da Google, é mais conhecida como Google, mas o termo da empresa é mesmo Alphabet. Portanto, ela subiu 15% acima do esperado, a Visa subiu 5% acima do esperado, a AMD subiu 7% acima do esperado, mas amanhã vamos ter os dados da Microsoft, hoje vamos ter os dados da Microsoft, vamos também ter os dados da Meta, e amanhã vamos ter os dados da Apple, da Amazon e da Mastercard. Portanto, são dias evidentemente importantes, e se os mercados fora estas grandes empresas, tiverem grandes desempenhos, obviamente que vão potenciar uma subida nos mercados, e é exatamente isso que nós estamos a assistir. Bem, vamos ver então o que é que está a acontecer ao nível das criptomoedas. A primeira coisa que eu queria falar é ao nível do sentimento do mercado. Já sabem que eu gosto de analisar este gráfico, porque ele até mostra o que é que está a acontecer. Vamos lá pegar aqui isto, ok? E aquilo que nós podemos ver é que nós, por exemplo, temos aqui claramente uma resistência nesta zona aqui dos
72, 73 pontos, ok? E aquilo que nós podemos ver é que estamos a quebrar acima dessa resistência devido ao mais recente movimento. Também podíamos constatar claramente que nós estávamos a fazer uma bull flag aqui assim, ok? E esta bull flag é evidente que neste momento está a ser quebrada. Além de que temos também uma tendência de alta em baixos mais altos e também altos mais altos. Portanto, este aspecto de facto é bastante positivo. Ainda não atingimos aquela zona aqui mais de louca entre os 90 a 100 pontos, que é normalmente uma zona de ganância extremo, e atenção que isto pode-se manter em valores elevados durante bastante tempo. Portanto, não pensem que, ok, vamos atingir os 90, já atingimos o topo do bull market. Não, as coisas não funcionam assim, está bem? Portanto, a nível de análise de sentimento, também apenas dizer que nós estamos numa situação que é um bocadinho complexa. Reparem bem o que é que está a acontecer. Há movimentos muito extremos que é claramente a mostrar a indecisão que houve nos últimos meses no mercado. Reparem, subia muito, descia muito, subia muito, descia muito. Ao contrário daquilo que aconteceu durante 2022, 2023, que foi uma subida gradual e muito clara ao nível do sentimento do mercado. O que está também a acontecer, tal como eu já vos tinha mostrado no passado, nós estamos a ver imensas baleias a comprar Bitcoin. Parece-me evidente que elas estão naquela fase em que que isto vai começar a disparar e temos que entrar antes que isto arranque e então perdemos esta oportunidade. Se nós olharmos bem para este gráfico, podemos constatar que em 2015, 2016, final de 2015, nós tivemos de facto um movimento em que este indicador estava muito elevado e reparem o que aconteceu ao preço de Bitcoin a seguir. Subiu bastante e depois elas começaram a vender as baleias durante toda esta fase de subida. Ou seja, o retalho entra e as baleias despejam. Reparem o que aconteceu no fundo do bear market de 2019. As baleias começaram a comprar com muita força. Reparem o que aconteceu quando nós tivemos a correção com o crash do Covid. As baleias compraram fortíssimo e depois tivemos um movimento ascendente. A única altura em que nós tivemos algo anormal foi o que aconteceu ali em 2021, em que toda a gente falava que nós íamos aos 100 e tal mil dólares, lembram-se? E as baleias, calhar, também foram nessa cantiga. Agora, reparem bem o que aconteceu nesta fase, nesta última fase da acumulação, nos últimos 7, 8 meses, nós nunca tivemos tantas compras como está a acontecer neste preciso momento. Portanto, isto indicia claramente que as pessoas acreditam que Bitcoin vai para valores muitíssimo mais altos. E isto está a ser visível nos ETFs. Reparem bem o que é que aconteceu no dia de ontem. Tivemos cerca de 827 milhões de dólares de compras em ETFs. Nós só vimos isto em junho de 2024, com 886, e o máximo histórico é cerca de 1,04 bilhões de dólares que aconteceu no dia 12 de março de 2024. Tem sido de facto uma escadinha e vocês podem olhar para este gráfico e dizer assim, isto também pode iniciar um topo momentâneo. Sim, foi exatamente isso que aconteceu nas duas últimas alturas em que nós tivemos um movimento muito expressivo a nível de compras de ETFs. Não sei se é isso que vai acontecer ou não, mas de facto foi isso que aconteceu no passado. Relativamente também, deixem só isto carregar. Relativamente também à BlackRock, reparem bem, nós tivemos uns dados brutais, porque tivemos cerca de 3,3 bilhões ao nível de volume, o número maior em 6 meses, o que é um pouco estranho porque o Bitcoin subiu apenas 4%, aqui segundo diz Eric Balchumas. Normalmente o volume de ETFs atinge picos numa crise / recessão. Ocasionalmente o volume pode aumentar se houver um frenesim de FOMO. Dado o aumento no preço nos últimos dias, o meu palpite é que isto aconteça mais tarde, ou seja, o que significa que poderemos ter mais entradas ainda esta semana, segundo a opinião aqui de Eric Balchumas. E aqui está, neste momento, reparem bem, a BlackRock detém cerca de 30 bilhões de dólares em Bitcoin em apenas 293 dias. Se compararmos com o ouro, demorou cerca de demorou cerca de 1790 dias ao ETF do ouro, ou seja, não estamos a falar apenas da BlackRock, atingir os 30 bilhões de dólares. Ou seja, Bitcoin está a dar uma
coça monumental ao nível do desempenho do ouro, comparando com o mesmo período de tempo quando o ouro apareceu. Evidentemente, depois temos de ponderar as questões da inflação e tudo mais, o dinheiro valia mais nessa altura e tudo mais, ok? Mas eu acho que é evidente que Bitcoin está a superar largamente o desempenho do ouro. E este gráfico, meus amigos, é muito, mas muito interessante. É um dos gráficos mais felizes que existe ao nível do ciclo de mercado, neste caso de Bitcoin, e podemos ver aqui, segundo o Ruth, diz que estamos a entrar na fase de otimismo, ou seja, nós ainda não entramos na fase mais eufórica do ciclo de Bitcoin. É quando nós começamos a ter estas pintinhas azuis, estas bolinhas azuis, e que temos a fase do Belief, depois Intermission, que é mais ou menos uma fase de pausa, depois temos a fase de Thrill, e depois temos a fase final, que é a fase de euforia. Reparem bem o que acontece depois. Nós temos o momento de capitulação, que costuma acontecer exatamente na mesma zona, portanto, isto para quem acredita nos ciclos do BTC tem batido certo, e quando nós temos o halving, que é estas bolinhas aqui azuis, também estamos aqui nesta fase de hope, e depois na fase de calma foi exatamente isso onde nós estivemos. Portanto, estamos a entrar, segundo este ciclo, na fase mais bullish e mais interessante do mercado das criptomoedas, nomeadamente também aqui em Bitcoin. E outubro está a fazer jus a ser um mês verde, costuma ser o melhor, não, peço desculpa, costuma ser o segundo melhor mês de Bitcoin, o melhor mês é novembro, e a média costuma ser 22%. É normal nós não termos uma média tão expressiva, e é normal nós não termos uma média tão expressiva, por exemplo, em novembro, porque é preciso ter muito mais liquidez para levar a grandes subidas de BTC. Nós temos de ter isso também em consideração, ok? Portanto, 13% aceito já, assino já por baixo, amanhã fecha o mês, portanto parece-me que foi um belíssimo mês, e se repetir a história, vamos ter ainda novembro verde, ter dezembro verde, porque sempre que nós tivemos um setembro verde, tivemos os 3 meses seguintes também a verde, portanto esperemos que assim continue, e o gráfico de facto está a mostrar isso. Relativamente à ideia de um short squeeze, eu não concordo muito. Nós estamos a ter um sinal, um efeito short squeeze, porque se nós vimos aqui, de facto houve shorts que foram limpas, foram cerca de 191 milhões de dólares em shorts, mas não acho nada extraordinário. Por exemplo, nós podemos ver aqui longs liquidadas com valores muito mais altos aqui neste gráfico, até porque se nós olharmos aqui para o High Block Capital, que são nossos parceiros também, podemos ver que tivemos alguma limpeza ao nível das shorts, mas não está aqui aquele amarelo fortíssimo que costuma acontecer quando nós temos muitas shorts concentradas nessa determinada zona. Numa perspectiva de leverage, ou seja, a nível de longs e shorts, podemos ver que, de facto, o imã está a tender mais para as shorts, e a nível de... aqui é a zona dos 73.500, podemos de facto ter aqui uma limpeza, porque há muita alavancagem aqui, muita short colocada com uma elevadíssima leverage, portanto cerca de 100 vezes, o que é efetivamente muito, muito grande, e não faz grande sentido, na minha opinião, estar a investir com esta leverage tão grande, exceto se for, obviamente, em raspadinhas, mas isso cada um sabe de si. Agora, a tal ideia que eu estava a dizer, que não acho que nós estejamos perante um momento em que o mercado está com um FOMO excessivo, até porque o funding rate está assim, não está nada amarelo, não está nada laranja, portanto nada como nós já vimos no passado. Portanto, parece-me a mim que as coisas estão muito calmas. Há um ou outro ativo até está com funding rate negativo. Portanto, parece-me que neste momento as shorts estão de facto a ajudar a subida, mas não é isso. O que está a ajudar a subida é o FOMO institucional, com as BlackRocks da vida a comprar fortemente Bitcoin. E vamos agora então falar sobre BTC, o gráfico que aqui está a acontecer. E o gráfico diz-nos sempre aquilo que está a acontecer ao nível das notícias, seguramente. Portanto, as notícias neste momento são bullish, e podemos ver que nós tivemos quase a bater máximos históricos. Eu nem sei se consigo medir isto. Isto é tão pequenino, ou seja, foi por 0,3% que nós não passámos máximos históricos, ou seja, foi para aí por 100, 200 dólares, exatamente 100 e tal dólares que nós não atingimos máximos históricos. Mas esta resistência é uma resistência importante. Não porque tenha havido aqui muito volume, mas é sempre um movimento, é sempre uma resistência psicológica, certo? E reparem que é a primeira vez que ela foi tocada, que ela foi testada, portanto isto aconteceu em março. Portanto, a primeira vez que nós vamos a uma resistência que já tem muito tempo, essa resistência é de facto um ponto importante, porque há pessoas que compraram nessa altura e querem limpar, obviamente, o seu prejuízo e sair num break-even. Agora, reparem bem o que está a acontecer
a nível do gráfico. Até vou desligar aqui o meu indicador para não atrapalhar, ok? Nós estamos a ver claramente então sinais de pressão de compra muito fortes, duplo fundo feito, subida, suporte horizontal, duplo fundo novamente e depois subida de uma forma muito expressiva. Agora, a rejeição foi feita, mas nós não estamos a ter uma vela de rejeição, ok? A vela de ontem não foi uma vela de rejeição, é uma vela de imbalance e esta retração a 50% da vela é perfeitamente saudável e normal. E reparem que nós estamos a fazer suporte neste momento na zona dos 71.767 dólares, que foi resistência, 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 resistência por 4 vezes. E fazemos suporte numa zona que foi resistência 4 vezes e se aguentarmos isso, essa zona é muitíssimo importante. Agora, podemos efetivamente ter uma queda, podemos vir testar a zona aqui dos... deixa-me lá desenhar aqui, olha, já estou a fazer a geneira, estão a ver? Está aqui, desenhar aqui esta zona, a zona aqui dos 69.800, 69.500, nós podemos ver perfeitamente aqui que é perfeitamente saudável, certo? Agora, se por acaso aguentarmos até ao fim de semana numa bull flag, aqui assim, que nas 4 horas começa a ser visível que está a ser feita, ok? Vocês podem ver aqui, isto é uma bull flag que está a ser feita, será muito positivo e um sinal claro que o BTC vai atingir máximos históricos. Agora, evidentemente nós vamos ter catalisadores para a próxima semana. Terça-feira vamos ter então as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump continua à frente. Acredito que se Bitcoin subir bastante até ao dia das eleições, nós podemos ter um buy the rumor, sell the news, ou seja, aquele esvaziar do balão, ok, pronto, sim, é verdade, Donald Trump ganhou, e não ter um disparo consecutivo. Vamos supor que, por exemplo, Bitcoin está nos 80 mil dólares na segunda-feira, ok? É muito pouco provável que Bitcoin continue a subir aos 95 ou 90 dólares, ou 90 mil dólares, peço desculpa. Agora, se tivermos uma lateralização barra correção até terça-feira e Donald Trump ganhar, eu acho que nós podemos ter um pump do mercado. O oposto pode acontecer também, porque Kamala Harris, se ganhar, eu acho que no curto prazo nós vamos ter um sell-off, porque Bitcoin de facto pode já ser aceito e Ethereum pode ser aceito, mas por exemplo ao nível das altcoins vai ser muito complicado porque não temos uma regulamentação ainda feita por parte dos democratas e as altcoins podem sangrar efetivamente com uma vitória de Kamala Harris, principalmente numa fase inicial. Portanto, muita atenção àquilo que vai acontecer nos próximos dias. É fundamental estarmos atentos às notícias também. Também temos uma Golden Zone, que neste momento a ser formada, ou seja, a Golden Zone, para quem não sabe, é o cruzamento da linha móvel de 50 períodos com 200 períodos, e neste momento ela é bullish, portanto a de 50 períodos está a passar acima da 200 períodos, ou seja, vocês podem ver exatamente aqui. A última vez que isso aconteceu foi em outubro de 2023, e meus amigos, nós passámos de 34 mil dólares para 73 mil dólares. Depois, antes disso, nós também tivemos um cruzamento positivo, foi aqui em setembro de 2021, tivemos uma subida não tão expressiva, de 45 mil terminou nos 68 mil, mas se nós formos lá mais para trás, tivemos então, reparem bem, este movimento de maio de 2000, exatamente, tivemos a subida em que Bitcoin foi de 8 mil a 64 mil. E isto aconteceu depois de um período imenso de lateralização. Portanto, apenas só para a gente sonhar um bocadinho, está bem? Vamos supor que a gente repete a mesma situação, ou seja, que nós temos exatamente esse movimento louco de subida depois de 7 meses de lateralização. Significa então que o Bitcoin irá atingir os 400 mil dólares. Eu não estou a ver isso acontecer, atenção, acredito muito mais num cenário se calhar mais semelhante a esta situação em que temos um movimento um pouco mais modesto, atingimos ali a zona dos 130 mil dólares quando tivemos aqui a Golden Cross, mas tudo é possível em Bitcoin e eu não digo que não a nada, porque isto já provou que Bitcoin é um animal selvagem. Por isso foi só mesmo uma curiosidade para vocês ficarem a par. Toda a gente está a olhar para esta vela, que é a vela mensal, e esta vela mensal é a vela que neste momento dita o breakout depois de uma estrutura de consolidação. Agora, falta saber se nós vamos fechar acima da vela de março, quando terminou a subida e quando começou o período de consolidação. Fechar acima da vela de junho, julho seria efetivamente bom. Fechar acima da vela de maio seria efetivamente muito bom. Fechar acima da vela de março seria excelente. Portanto, vamos ver como é que termina o dia amanhã.
mas efetivamente é bastante bullish. O Stochastic RSI está a fazer algo que não costuma fazer, é a segunda vez que eu estive a ver, não, é a terceira vez, peço desculpa, que isto costuma acontecer, ou seja, termos uma correção mais ou menos a meio da zona aqui do Stochastic RSI e temos um cross positivo. Portanto, neste momento é exatamente isso que está a acontecer e ao fechar o mês nós vamos ter esse cruzamento positivo e temos muita margem para subir novamente, ou seja, tudo isto é margem para subir ao nível do Stochastic RSI, que é um indicador num time frame maior muito válido, ok? E reparem bem o que está a acontecer ao nível dos 2 meses. Lembram-se da Gravestone Doji Candle que eu tinha aqui falado? E que foi, digamos assim, reforçada na vela aqui de maio e que foi ou surgiu aqui a dúvida depois na vela seguinte aqui em julho, em que tivemos pressão de compra, mas havia claramente dúvida se de facto esta Gravestone Doji Candle era capaz, e é por si só capaz de inverter toda uma tendência, e felizmente que não aconteceu. Parece-me a mim que ao fecharmos como estamos a fechar, parece-me a mim que vamos então anular esta Gravestone Doji Candle, que de facto teve o seu peso, bloqueou a subida de BTC, tivemos 7 meses basicamente a lateralizar, e reparem bem isto, meus amigos, é a primeira vez na história de Bitcoin que nós vamos fechar de uma forma clara, inequívoca, acima do topo anterior ao nível do corpo da vela de 2021. E isto, meus amigos, é histórico. Reparem bem como é que está o funding rate, reparem bem como é que está o sentimento, reparem bem como é que está as pesquisas no Google Trends. Está praticamente nulo, ou seja, há um reset total e nós estamos onde nunca estivemos. Portanto, isto é efetivamente muito bullish para uma perspectiva de médio longo prazo. Este gráfico também é muito interessante por parte do TechDev, porque mostra que nós não estamos a repetir o que aconteceu ao nível deste indicador CMF, e vocês podem encontrá-lo, é gratuito, podem procurá-lo no TradingView. Nós não estamos a repetir o que aconteceu no ciclo 2020 a 2021. Estamos sim, provavelmente, a repetir o que aconteceu em ciclos anteriores, em que nós tivemos movimentos muito expressivos, como vocês podem constatar. Não sei se é isso que vai acontecer ou não, mas é apenas factual aquilo que eu vos estou a mostrar. E este gráfico também é muito interessante ao nível do tempo. Nós temos 23 meses que passaram desde o fundo de Bitcoin até neste momento uma zona em que possível breakout, ou seja, de máximos históricos. Nos ciclos anteriores nós tivemos isso 16 meses, peço desculpa, em 2012, 2013, ou seja, 16 semanas depois do baixo que aconteceu em novembro de 2011. 28 semanas aconteceu, foi quando nós tivemos o breakout de BTC em abril de 2017 do fundo de janeiro de 2015, e no ciclo anterior passaram 24 meses. Tudo aconteceu, estes breakouts de máximos históricos anteriores, aconteceu pós-halving. Portanto, há aqui de facto uma relação entre um movimento mais agressivo pós-halving do que antes dos halvings. Outro gráfico, para mim, é muito interessante, é que Bitcoin pode estar a fazer algo que não é normal fazer. Ou seja, por norma, o MACD mostra como é que estão as tendências macro, ok? E eu estou a falar ao nível do histograma. E este gráfico, se vocês virem, eu já mostrei isto várias vezes, tem batido muito certo quando há esta inversão de cores de mais escuro para mais claro. E quando nós temos um movimento de subida e descida, normalmente o histograma ultrapassa a linha mediana, ou seja, esta zona aqui dos zero. Reparem bem que se nós neste momento começarmos a ter uma tendência de alta, e se continuarmos a fazer esse movimento ascendente, vai ser a primeira vez na história de Bitcoin que o MACD faz este movimento ao nível das barras do histograma. Atenção que estou apenas só a traçar. Nós tivemos uma tentativa em 2021, mas foi quando nós tivemos o fake out, como vocês podem ver aqui, quando atingimos aquele duplo topo com o fake out, levou mais ou menos aos 70 e qualquer coisa mil dólares. Esperemos que a história não se repita, que não tenhamos uma vela aqui verde para depois continuarmos a cair. Portanto, também vamos continuar a acompanhar estes dados aqui ao nível do MACD. Meus amigos, de Bitcoin estamos falados, quero falar obviamente de Ethereum também. Ethereum está ainda num processo possível fundo, possível breakout, mas não temos confirmação. Atenção, para termos confirmação temos de ter duas velas após a resistência principal. E evidentemente temos esta resistência aqui a branco
que mais uma vez vai dar trabalho também a Ethereum. O aspecto positivo é que ela está a defender, Ethereum está a defender claramente esta linha de suporte aqui diagonal e está a respeitá-la, o que efetivamente é bom. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes consecutivas, mais uma ou duas pode acontecer, mas depois a partir daí, muita atenção que Ethereum pode de facto começar a parar um bocadinho esta subida, porque começa a ficar cansada, como nós sabemos, quando temos muitas velas consecutivas. Também queria falar sobre Solana. Solana atingiu uma resistência muito importante, esta resistência que já vem desde março de 2024. No dia de ontem mostrou já uma vela de rejeição, como vocês podem ver aqui. Portanto, Solana parece-me a mim que vai ter que acalmar um pouco durante os próximos dias. Reparem que temos aqui uma divergência ao nível do RSI na diária. Se tocasse de RSI também está numa tendência de baixa, a fazer um alto mais baixo. Portanto, podemos perfeitamente continuar dentro desta zona, ou seja, entre os 161 mil e a zona dos 181 mil. Aquilo que eu quero ver, sinceramente, numa perspectiva positiva para Solana, é não perdermos esta zona aqui dos 159, 160. Porque esta resistência, este suporte, mais cedo ou mais tarde vai ser quebrada. Isto está uma inclinação muito forte que aqui está a acontecer. E quando isso surgir, para mim é muito importante ver então Solana a defender esta zona. Aqui assim. E se isso assim for, para mim é apenas e só uma pausa para nova tentativa para quebrar esta resistência diagonal e depois ir provavelmente aqui à zona aqui dos 193 dólares, que é depois, como vocês podem ver, uma próxima resistência aqui que coincide também com a linha diagonal. Por fim, há muita gente fã de Sui, portanto fica aqui também uma breve análise. Saímos do canal ascendente, estamos numa resistência macro muito importante e é preciso conquistar esta zona aqui dos 2.13 a 2.17, porque nós de facto fizemos uma bear flag, quebramos a zona aqui do canal ascendente, nova bear flag e depois nova queda e foi defendido esta zona aqui dos 1.60 dólares com uma belíssima vela de pressão de compra, belíssima bullish engulfing candle, mas neste momento é preciso ver se não vamos ser rejeitados. Aquilo que eu preciso ver de Sui, sinceramente, é fazer um baixo mais alto relativamente a 1.59. Não parece muito difícil, tendo em conta o mercado como está, e se as coisas correrem bem para os próximos dias, Sui pode apenas e só vir aqui testar esta resistência aqui diagonal que agora virou suporte, ser se calhar uma bull flag e depois começar a subir. Mas efetivamente ela precisa conquistar a zona aqui de 2.17 dólares. Meus amigos, espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Não se esqueçam de subscrever, comentar, colocar um gosto e partilhar. Tchau, tchau.